Um dos principais problemas que encontramos ao tentarmos prever o número de infectados acumulados de uma certa doença é encontrar um modelo que simule bem a realidade ao qual vivemos. Pois, como sabemos, dependendo das ações que cada indivíduo toma e das ações que um país toma, esse número de pessoas infectadas podem aumentar ou diminuir bastante. Um exemplo claro disso é o que vimos durante a pandemia da Covid-19. Em que todos os países tomaram suas próprias atitudes e isso levou para um número maior ou menor de casos. E no vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês como um desses modelos funciona. Para isso, eu estou me baseando em um artigo desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, cujo link eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram consultá-lo junto com todos os outros materiais do vídeo. De forma bem resumida, este artigo utilizou o método de inteligência computacional, uma área da computação, para a estimação dos parâmetros de um modelo epidemiológico. Modelos epidemiológicos são responsáveis por prever a transmissão de doenças, e o modelo utilizado no artigo foi o SIR, suscetíveis, infectados, recuperados. Então, os métodos de inteligência computacional forneciam os parâmetros para o modelo SIR, e o modelo exibia os resultados de transmissão de Covid-19. Depois, esses resultados eram comparados com os números reais de transmissão de Covid-19 no Brasil, em períodos de tempos distintos. Basicamente, o método de inteligência computacional que fornecesse os parâmetros cujos resultados, após a aplicação no modelo epidemiológico SIR, fossem mais próximos dos dados reais da transmissão de Covid-19 no Brasil, ganhava a disputa de métodos. Dentre os métodos implementados no artigo, temos busca global, busca local, busca harmônica, equação diferencial e PCO. E todos esses métodos compartilham da mesma fórmula de disseminação da Covid para dados acumulados, que é esta que está aparecendo na tela agora. Entretanto, não sabemos ao certo quais são todos os valores que entram nessa fórmula. A única coisa que sabemos são os dados acumulados VT, que são a quantidade de dados que a gente tem de informação de pessoas que já foram infectadas ao longo do tempo. Entretanto, alfa, V, T, I e E são desconhecidos. E o que eu vou escolher hoje para apresentar vai ser a busca local, que ela é um dos métodos mais simples de se entender. Tá, mas como funciona a busca local? Para efeitos comparativos, imagine que você está no topo de uma montanha e quer buscar água. Você se pergunta, o que eu posso fazer para buscar água em cima de uma montanha? Eu posso cavar 1 metro, eu posso descer 1 quilômetro, eu posso pular 30 centímetros, ou eu posso subir e até mesmo parar para descansar. Esses são os conjuntos de ações que eu posso fazer. Mas a gente precisa ter cuidado, porque embora a gente esteja procurando água, a gente tem que saber, será que eu estou indo para o lugar certo? Ou até mesmo, como que eu volto para o lugar onde eu estava? E para isso, esse método, ele tem um auxiliador, que é uma informação que guardamos sobre o resultado passado. A sua função é servir como um parâmetro para medirmos se nossa solução está boa ou não. Ou seja, se a gente chegou em algum lugar que tem 2 garrafas de água e a gente perguntar para o nosso auxiliador, ele vai dizer que o canto onde a gente estava anteriormente tinha 10. Então, nesse caso, seria melhor voltar e do outro dia reiniciar a busca novamente por mais águas. De forma análoga ao exemplo apresentado, cavar seria o nosso alfa, descer seria o nosso V, pular seria o nosso T, subir seria o nosso I e descansar seria o nosso E. Diante disso, a gente tem um outro problema, porque não podemos fazer essas ações indefinidamente. Não podemos, por exemplo, andar para sempre ou cavar para sempre. Sempre temos que parar em algum momento. E para a implementação, o nosso auxiliar seriam o erro quadrático médio,
ou seja, o quanto estamos distante dos valores reais que conhecemos, e o preditor corretor de Range-Kutta. E aqui eu abro uma observação, pois não vou explicar como funciona o preditor corretor, pois precisaria de um tempo muito maior e muito mais informações e conteúdos que não cabe dentro deste vídeo. O método em si, ele funciona em 4 passos bem simples. No passo inicial, o que a gente vai fazer é definir um valor aleatório para cada um dos nossos valores alfa, V, T, I e E. Para ilustrar, vamos utilizar, por exemplo, a tabela que foi usada dentro do artigo. No caso, eles definiram os limites como alfa estando entre 0,01 e 0,1, V entre 1000 e 30.000, T entre 1 e 50, I entre 0 e 30 e E entre 1 e 7. Com essa tabela, vamos gerar um valor aleatório que esteja dentro desses intervalos. Feito isso, o que a gente vai fazer é definir o número de tentativas em que vamos executar o método. Por exemplo, a gente pode testar 10.000 tentativas, 100.000 tentativas, 1 milhão de interações, 100 milhões, 1 bilhão e por aí vai. E esse número varia de problema para problema. Após isso, para cada tentativa em que estamos indo, por exemplo, atrás de água, a gente precisa definir um tempo em que a gente vai ficar parado, tipo uma ação complementar. Nesse caso, vamos utilizar a distribuição normal para gerar um valor aleatório, no caso, n, em que vai ser somada nossos parâmetros. Imagine que esse n é como se fosse o tempo em que eu fico parado ou fico executando uma tarefa. Então, eu posso passar 1 minuto cavando, 1 hora andando. Entretanto, como adicionei uma soma aos nossos parâmetros, podem ser que eles passem dos nossos limites. Ou seja, pode ser que eu passar 1 hora andando e eu ande mais do que 30.000 quilômetros. Então a gente precisa revisitar os nossos limites toda interação. Isso vale tanto para o alfa, para o V, para o T, o I e o E. Após isso, no último passo, o que a gente vai fazer é verificar se nossa solução é satisfatória e repetir tudo novamente. Eu espero ter sido esclarecedor, tanto com meus exemplos como na forma de eu apresentar o problema, e convido vocês a tentarem implementar esse código e postarem os resultados aqui embaixo nos comentários. Além disso, em relação ao Range-Kutta e o erro quadrático médio, eu vou deixar um código aqui embaixo com um link para o Google Drive implementado e informação de onde inseri-lo dentro da função de vocês. Agora, vamos deixar que um dos autores do artigo, João Samuel, fale um pouco sobre como foi produzi-lo e quais os principais problemas enfrentados durante a sua produção. Bom, eu vou falar sobre o desenvolvimento do meu artigo, em conjunto com outros 3 autores. No caso, eu vou falar de 3 pontos cruciais, né? Que assim deu certo essa publicação do artigo. A primeira é que eu rodava os modelos em conjunto com os métodos e acabava culminando em horas uma execução, né? E aí eu acabei fazendo foi uma mudança, né? Graças a uma ideia de um dos autores, na estrutura de dados. Então, sair dos dicionários e ir para as listas. E isso culminou a ficar de horas para segundos. Um outro ponto também foi a subdivisão temporal, porque como eu estava trabalhando só com o período completo, conversando com os pesquisadores, eu observei que a doença é sazonal, então em si o tempo importa, e uma das estratégias que a gente acabou optando foi subdividir o tempo, né? Então, em anos, em semestres, em trimestres, em quadrimestres, bimestres, e assim a gente obteve um resultado muito mais promissor subdividindo o tempo ao invés de trabalhar com todo o período completo, porque ela dava sempre um formato S, a curva sigmoide. E por fim, um outro ponto que a gente teve que realmente trabalhar foi na base de dados. Base de dados tinha valores negativos, era nos casos tanto diários como acumulados, e isso interrompia um dos pontos, que era a curva ser acumulada, ou seja, sempre o valor posterior ser maior do que o valor corrente. Então isso não acontecia, então a gente fez um pré-processamento de dados para também ter um resultado positivo para essa publicação. Obrigado por ter assistido até aqui.
Nos ajude curtindo, comentando e compartilhando o vídeo. Obrigado também a João Samuel pelo seu tempo. Fique com Deus e tchau.